E aí, povo abençoado, tudo bem? Beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E a partir de agora, você vem comigo em mais um Papos de uma Vida. Gostaria de contar uma história para você antes de nós entrarmos nesse assunto que vamos tratar aqui. Preste bem atenção nessa história. Certo dia um homem estava muito cansado mesmo, já estava bem fraco, já estava bem cansado das suas atividades e ele procurava um lugar para descansar, e ele procurava um lugar para repousar. E ele ouviu durante muito tempo muitas pessoas falarem sobre um lugar bonito, um lugar onde ele poderia descansar, um lugar onde tem águas tranquilas, um lugar onde tem árvores frutíferas, aonde o vento sempre sopra suave, aonde a relva sempre está presente, aonde a chuva quando cai, sempre aquela chuva gostosa de se ouvir, onde ele poderia descansar tranquilamente. Só que todas as vezes que ele perguntava para essas pessoas que relatavam sobre esse lugar maravilhoso, aonde era o lugar, nenhuma dessas pessoas sabiam falar para ele onde era o lugar. E ele ficava sempre perguntando para essas pessoas, como assim? Como assim vocês falam de um lugar, mas não sabem a direção, não sabem me dizer nada? Vocês nunca foram lá? E a resposta sempre era a mesma. Não, nós nunca estivemos lá. Porém, sempre ouvimos alguém contar. E quando perguntávamos para esse alguém falava que nunca estava lá, mas sempre ouviu alguém contar. E ficava assim. E durante anos e anos, gerações e gerações, foi passando essa informação sem falar aonde era este lugar, aonde era a direção deste lugar. Mas, um dia, este homem estava passando por uma praça, e aí ele estava passando por aquela praça, e existia um homem ali sentado, uma pessoa ali sentada, e ela estava falando sobre um caminho. E ele ficou de longe ouvindo sobre esse caminho, e só que esse caminho relatava um lugar. E este lugar era exatamente o lugar aonde ele passou anos e anos ouvindo sobre isto. Então ele rapidamente acelerou o passo, chegou mais perto daquela pessoa e perguntou para ele, olha, eu ouço essa história, só que nunca ouvi falar sobre esse caminho. Eu sempre busquei saber aonde é o caminho que leva a este lugar. O lugar eu conheço por falar. Muitas pessoas me falaram sobre esse lugar, mas ninguém soube me dizer o caminho. Aquele homem então virou para aquele outro homem e disse para ele, olha, eu sei o caminho deste lugar e vou mostrar para você o caminho. Não só vou te mostrar o caminho, mas vou te dar aquele veículo. E o homem olhou para o veículo e falou, olha, obrigado, eu nem sei o que dizer. E ele fala, olha, fique tranquilo, porque aquele veículo ali vai te levar pelo caminho. E ele está totalmente equipado para te levar em segurança até o seu destino final, que é este lugar maravilhoso. E o homem todo eufórico, sabe, já doido para ir, pergunta para ele, você esteve lá? E esse outro homem responde, sim, eu já estive lá. Sim, eu conheço o caminho, eu conheço este lugar. E aquele homem então pega aquele veículo, entra dentro dele e parte em direção ao caminho que aquele homem tinha indicado. E realmente ele chega até aquele lugar. Pastor Felipe, que história é essa? O que quer dizer? Eu tenho observado cada vez mais a dificuldade das pessoas de falar de Jesus, mas a facilidade que elas têm de falar de Deus. Sempre falam sobre Deus e não conectando ele a Jesus. Então a pessoa que está ouvindo, ela pode estar ouvindo sobre o Deus dela, sobre o Deus que ela serve, que ela acha que é poderoso e tudo mais. Essa história que eu contei para você é muito clara sobre isso. Esse homem que sempre ouvia falar sobre este lugar, sabe? As pessoas que sempre ouvem falar só sobre Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Ele é tudo isto. Não é mentira, é verdade. Porém, você falar sobre o lugar, mas não indicar o caminho, o que adianta? O que adianta você falar sobre o lugar e não falar sobre o caminho? Porque a palavra do Senhor nos confirma que Jesus é o caminho. Ele é o caminho, sabe? Então, se você for falar de Deus, você tem que falar de Jesus. Eles estão conectados. Eles estão conectados. Nós vamos ler algo aqui muito importante daqui a pouco que vai dizer sobre isso. Jesus e Deus estão conectados. Não tem como você desconectar, não tem como você falar só sobre um. Você tem que falar sobre o lugar, mas você tem que falar sobre o caminho. E mais do que isso, você tem que falar sobre o veículo. Porque essa pessoa, quando ela souber o caminho, ela vai começar a andar neste caminho. Só que esse caminho não é fácil, esse caminho é difícil. Esse caminho não é um caminho largo, esse caminho é um caminho estreito, é difícil, vão ter dificuldades. E sem o veículo certo, ela não vai conseguir chegar do outro lado. E esse veículo é o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus é o que nos conduz. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o veículo. Ele é o veículo que vai nos guiar no caminho que é Jesus até chegar a Deus. Sempre que você for falar sobre o mundo celestial, sempre que você for falar sobre Deus, você fale sobre Jesus, você fale sobre o Espírito Santo. É muito importante isso. Então eu quero que você me acompanhe na leitura. Em João, no Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do 30 em diante, ok? Jesus continuou a falar a eles e disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me disse. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor. Eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Versículo 37a. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Entende? Entende que o próprio Jesus está dizendo para eles, olha, se eu falasse só de mim mesmo, não teria valor algum. Se eu falasse só do caminho, não teria valor algum. Mas tem alguém que testemunha ao meu favor. Tem alguém que fala a respeito de mim, que isso torna ter mais valor ainda. O Pai, Deus, o meu Pai, Jesus falando, o meu Pai, testemunha ao meu favor. E isso faz com que isso tudo tenha valor. Isso faz com que tudo esteja interligado. Que Jesus é o caminho, que Deus é o lugar e o Espírito Santo é o veículo. Precisa ser dito sempre assim. Tome cuidado com o que você tem ouvido. Tome cuidado com as enganações. Tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com aquilo que vai totalmente na contramão da palavra. Toda vez que você ouvir o Evangelho, tem que ser mencionado sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem. Eles estão conectados e nós estamos conectados a Ele. Deus te abençoe.